Hoje é dia 1º de janeiro de 2020, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, uma quarta-feira. A cor litúrgica é o branco. O santo do dia é da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. A primeira leitura será o livro de Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. O salmo responsorial será o Salmo 66. A segunda leitura será o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 7. E o evangelho será de São Lucas, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na primeira leitura da nossa liturgia, vem nos falar sobre as bênçãos de Deus. É muito comum vermos no Velho Testamento Deus enviando as suas bênçãos a vários profetas e a vários homens que dedicaram a sua vida às vontades de Deus, ao trabalho que Deus colocava na vida de cada um deles. Deus os abençoava prosperando em suas vidas, lhe dando a cada um deles condições para que pudessem ter coisas melhores e viverem as melhores coisas da vida. É claro que eles enfrentavam dificuldades e adversidades como qualquer um de nós enfrentamos, porque o pecado está instalado em nós desde o princípio dos tempos. Então, eles enfrentavam suas dificuldades, porém, Deus estava sempre ali para os socorrer, estava sempre próximo deles para poder ajudar a cada um. Os profetas sabemos muito bem que se dedicavam um pouco mais do que nós nos dedicamos. Nós temos as nossas dificuldades e acabamos aceitando e nos corrompendo com o pecado, mas eles lutavam, faziam o máximo, davam o melhor deles para não caírem em pecado e cumprirem aquilo que Deus os convidava a viver. Mas o pecado instalado dava a eles essa extrema dificuldade em lutar. Nós facilmente nos entregamos ao pecado, mas eles sofriam muito, pois tinham dificuldades de lutarem contra o pecado, como todos nós temos, e nós acabamos sendo fracos e nos entregando. E dessa forma não recebemos as bênçãos de Deus como os profetas e os homens de Deus recebiam há muitos anos atrás. Hoje nós estamos precisando de fortalecer essa nossa fé para nos aproximarmos mais de Deus, nos afastando dos pecados e recebendo assim as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. E as bênçãos de Deus estão voltadas à prosperidade, tanto no plano espiritual quanto no plano terrestre. No plano terrestre, Deus irá nos prosperar, nos dando um conforto melhor em nossas vidas, nos ajudando a ter força no nosso espírito para enfrentar os nossos pecados. Já no plano espiritual, como sabemos muito bem, receberemos a vida eterna no reino dos céus. Vamos ver a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Araão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dize-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Esse é o refrão do Salmo responsorial de hoje. Ele mostra que nós precisamos de pedir a Deus e buscar com Deus essa graça e essa bênção tão necessária para nós enfrentarmos o pecado no nosso dia a dia. É claro que nós só alcançaremos as graças de Deus e as bênçãos de Deus se nós o respeitarmos, sermos fiel e o amarmos. E dessa forma iremos trilhar os caminhos que Ele nos convida a viver. Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar quais são os caminhos a serem percorridos. Então, as graças e as bênçãos só acontecerão e nós só viveremos elas a partir do momento em que nós seguirmos aquilo que Cristo nos ensinou. A partir do momento em que nós
lermos a Bíblia e buscarmos conhecimento dentro da palavra e seguirmos e buscarmos ser santos, assim como Jesus Cristo nos ensinou que podemos ser. Vamos ouvir o Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e os respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. A segunda leitura de hoje vem nos falar da nossa aproximação com Deus. Hoje nós somos considerados filhos de Deus devido à morte e do derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados e para a nossa aproximação com Deus. Antes, nós éramos considerados de certa forma escravos, em função da nossa traição com Deus ao consumirmos a fruta do pecado. Deus, de certa forma, se afastou de nós o paraíso e nos deixou de forma que tivéssemos que trabalhar para conquistar a nossa salvação e a conquistar o que nós tivéssemos que comer. A nossa vida estava sujeita aos nossos esforços. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, Ele nos deu a oportunidade de nos aproximarmos novamente do paraíso, do reino dos céus. E todo aquele que trilha os caminhos corretamente, vamos dizer assim, que faz a prova e tira a nota máxima, tira um 10 na prova, irá alcançar o presente no final disso tudo. E o presente é o reino dos céus. É o paraíso que nós perdemos em função de cairmos no pecado, como aconteceu com Adão e Eva. Nós somos herdeiros desse pecado de Adão e Eva e precisamos estar constantemente lutando contra esse pecado para alcançarmos o reino do céu. Antes não tínhamos essa oportunidade de buscarmos o reino dos céus antes da morte de Jesus Cristo. Mas após a morte de Jesus, tivemos novamente essa oportunidade e precisamos de lutar constantemente, todos os dias, para mostrarmos a Deus que somos puros, que estamos afastados de todo o pecado e que merecemos alcançar a vida eterna e o reino dos céus. Vamos ouvir a segunda leitura de hoje. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho de hoje vem nos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu para trazer a cada um de nós a esperança da nossa salvação. É através de Jesus que nós temos a oportunidade de alcançarmos o reino dos céus e de podermos estar em contato com Deus, de nos comunicarmos com Ele através das nossas orações. Caso contrário, se Jesus não tivesse derramado o sangue dele na cruz, nós ainda estaríamos presos a holocaustos e aos profetas, que eram pessoas que eram responsáveis de entrar em contato com Deus por cada um de nós. Mas com a morte de Jesus,
Deus entregou a cada um de nós a responsabilidade de corrermos atrás da nossa salvação. Nós precisamos lutar todos os dias contra o pecado para mostrarmos e provarmos a Deus que estamos querendo sermos melhores e que merecemos o reino dos céus. Como sabemos muito bem, as coisas na vida funcionam assim. Se queremos alcançar um bom emprego, precisamos de provar para os nossos patrões que merecemos aquele cargo. Se nós queremos tirar uma boa nota na prova, nós precisamos de estudar muito e para mostrarmos que temos o conhecimento necessário para tirar uma boa nota naquela prova. Se queremos ter um bom relacionamento, um bom casamento, nós precisamos de mostrar às pessoas que estão próximos de nós o quanto as respeitamos, as amamos e somos fiéis aos planos que elas têm conosco. É assim que funcionam as coisas em relação a Deus. A nossa fidelidade a Deus nos aproximará muito do reino dos céus, nos aproximará da nossa fé e tudo ficará bem mais fácil para a nossa salvação, para nos aproximarmos de Deus. E o nascimento de Cristo foi a chave fundamental para que isso acontecesse. Muitos pastores naquela época que viram o nascimento de Jesus, os reis magos, entre tantos outros, glorificaram e louvaram a Deus pela presença daquele que transformaria, que causaria uma revolução na vida das pessoas que precisavam de se aproximar de Deus, que gostariam de ter esse contato maior com Deus. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles, e em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.